Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 4 da classe de adultos. Deus é triuno. Textuário. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Verdade prática. Desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. Entretanto, há uma questão de se dizer aqui que, sim, qual é a grande diferença entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo? E por que eu digo isso? Algumas pessoas fazem algumas confusões, e confusões essas até muito normais, naturais. Mas há uma forma de nós explicarmos de uma forma bem simples a ideia de que Deus são três pessoas e Ele é único. Por exemplo, vou te dar dois exemplos. O primeiro, quais são os três estados da água? Sólido, líquido e gasoso. Veja que a água está aqui em três estados, mas é a mesma água. Você pode pegar uma pedra de gelo, por exemplo, colocar ela no fogo e ela vai virar o quê, né? Numa chaleira ela vai virar gasoso. Depois pega esse gasoso, consegue colocar num recipiente, ela vai virar líquida. Então, independente da forma que você pegar a água, ela vai estar sempre nos três estados, sólido, líquido e gasoso. E é a mesma água. Assim também é a luz. Imagina, por exemplo, que você tem três luzes no mesmo cômodo, por exemplo. Quando você acende as três luzes, né, as três lâmpadas, o que acontece? Fica somente uma luz, só existe uma luz. E assim é a forma mais simples de mostrar que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas distintas, entretanto têm a mesma luz, têm a mesma harmonia, têm a mesma coisa. Eu acho muito interessante isso para que nós venhamos assim começar a aula de uma forma muito mais didática, muito mais explicativa, né? Introdução. O Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como triuno, sem precisar de formulação teológica, recurso a que a igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. Nos tempos apostólicos, as pessoas, claro, não tinham essa ideia, essa formação teológica como muitas pessoas têm hoje. E é muito interessante que você, por exemplo, que é pastor, tenha de fato essa formação teológica. É importante conhecer a teologia. Entretanto, com o passar do tempo, essa formação teológica começou a ficar mais recorrente. Para quê? Para romper as ideias erradas. Porque quando nós falamos de um Deus triuno, ou um Deus trino, quando nós vemos certas circunstâncias, nós precisamos de estudar certos pontos. Para quê? Para o nosso argumento ficar melhor. Porque a verdade é que por mais que uma pessoa tenha teologia e não tenha comunhão com o Senhor, de nada valerá. Entretanto, o que eu digo, quando a pessoa está fazendo teologia, eu entendo que essa pessoa tenha comunhão com o Senhor. Então, quando uma pessoa tem essa comunhão com o Senhor e faz um curso de teologia, por exemplo, ele fica mais aprofundado. E por essa razão, muitas ideias erradas, essa pessoa consegue mostrar que está errada, porque ela tem uma formação teológica, então as explicações ficam muito mais pautadas na palavra, não no conhecimento humano, e fica mais fácil de compreender. Como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade, a Trindade, o monoteísmo judaico-cristão. Cada uma das três pessoas é chamada Deus. A mesma Bíblia que ensina a haver um só Deus e que Deus é um só, ensina também que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O nome Deus se aplica ao Pai sozinho, da mesma forma ao Filho e ao Espírito Santo. Então vemos aqui a grande questão aqui, para a gente compreender um pouco mais a fundo. Por quê? Porque o evangelho, o principal ponto do evangelho é a salvação da alma, não é assim? Pois bem, quem é Deus? Deus foi quem arquitetou a salvação. E Jesus? Jesus foi aquele que morreu na cruz para executar esse plano da salvação criada por Deus.
E o Espírito Santo, quem é? O Espírito Santo é aquele que nos leva à salvação, porque João 16,8 nos diz que somente o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, é o Espírito Santo que convence o homem para a salvação. Então veja que nós temos aqui vamos colocar aqui três deuses, vamos assim dizer, né? Então o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. E por que isso é importante? Porque todos esses três têm vontades próprias. Entretanto, quando um pensa, o outro age igual, da mesma forma, é a mesma harmonia. Se o Espírito Santo quer algo, Jesus e o Senhor, Deus, também quererá. Então é importante nós observarmos para que nós venhamos entender que Deus é o Criador de todas as coisas. Jesus veio ao mundo para morrer por nós e o Espírito Santo é o nosso Consolador. É importante ver os três pontos para que nós venhamos compreender que o Pai, né, Deus é Pai, Jesus é Pai, ou melhor, Deus é Deus de fato, né? O Pai é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Evidência no Antigo Testamento. Essa doutrina está implícita desde o Antigo Testamento, pois há declarações que indicam claramente a pluralidade da unidade de Deus. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. E o Senhor disse: eia, deixamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Aqui vemos uma pluralidade de Deus, quando sempre está falando aqui no plural, façamos. Mas não é somente Deus que estava ali para fazer o homem. Por que ele disse façamos no plural? Porque ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ainda que o Espírito Santo e Jesus não está ali às claras para nós dentro do texto, mas nós compreendemos assim devido à pluralidade usada aqui no plural, né? A questão de façamos. Então é importante que nós venhamos observar, por exemplo, deixamos e confundamos, sempre há uma palavra no plural. Por quê? Porque Deus ali não estava sozinho, ele estava com o Filho e com o Espírito Santo. Muitas vezes as pessoas parece que só entendem Jesus no Novo Testamento. No Novo Testamento, na verdade, ele foi manifesto a nós, mas ele está lá desde Gênesis capítulo 1, versículo 1. Jesus está presente na criação, o Espírito Santo está presente na criação. Por quê? Porque ambos são Deus. Então, como eles são Deus de fato, então toda vez que Deus está no lugar, ele também está. Veja que há uma questão muito interessante que a Bíblia diz lá no Salmo 91, que diz: a sombra do Onipotente descansará. Quem é o Onipotente? Deus. Quem é a sombra do Onipotente? Nós podemos dizer que é o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é do tamanho de Deus. Então, há aqui uma questão de nós conseguirmos compreender que a Bíblia, sempre quando fala dessa questão de Cristo, do Espírito Santo de Deus, sempre no plural. Para quê? Para nos dar a ideia de que de fato o Senhor Jesus está presente desde o livro do Gênesis. Revelada no Novo Testamento. A Trindade em si mesma. A base bíblica da Trindade salta à vista de qualquer leitor do Novo Testamento, a começar pela Grande Comissão, na distribuição dos dons espirituais, na bênção apostólica, também conhecida como bênção trinitária, na unidade da igreja e na obra da salvação. Então, como já havia falado sobre a questão da salvação, aqui vemos a grande questão da Trindade em si. Então a Trindade ela está sempre em harmonia uma com a outra, tanto que na questão da bênção apostólica, veja que também na Grande Comissão, sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é importante nós notarmos e observarmos que verdadeiramente a Trindade existe em si mesma. A própria palavra, que curiosamente a palavra Trindade não existe na Bíblia, né? É até uma questão curiosa. A Trindade não aparece nos textos. Mas nós entendemos que, de fato, o nosso Deus é um Deus triuno, ou Deus trino. Então, por quê? Porque ele é um Deus em três pessoas diferentes. Mas as três pessoas diferentes, assim como as três lâmpadas,
fazem uma mesma luz num cômodo, assim também é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são três, mas têm a mesma luz. A Trindade dos credos. A Trindade é a união de três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo em uma só divindade, iguais em poder, glória, majestade e eternidade, da mesma substância, embora distintas. Olha que interessante que nós vemos que poder, glória, majestade e eternidade. Veja que os três têm a mesma substância, têm a mesma essência. Assim como Deus criou o mundo, o Espírito Santo também, o Senhor Jesus também. A grande questão para nós entendermos essa lição do Deus triuno, é que cada uma das partes tem um ponto específico, assim como na salvação. Deus arquitetou a salvação, por exemplo. Jesus morreu na cruz, ele executou a salvação, e o Espírito Santo nos leva para a salvação. Ele nos convence da salvação. Então, assim, nós deixamos claro, por exemplo, Deus está no seu trono e Jesus à destra do Pai. Então aqui nós notamos que são diferentes, não é assim? E o Espírito Santo, onde está? O Espírito Santo está conosco aqui na terra, porque ele é o nosso Consolador. Então é interessante que quando Jesus disse que eu enviarei outro Consolador, ele estava dizendo o seguinte: vou enviar outro igual a mim, como eu, ele será o meu substituto, eu serei substituído por ele, e ele é igual a mim em todas as questões. Não é apenas só mais um, né? Deus não mandou somente mais um para substituir, ele mandou um que é igual a ele, em poder, em majestade, em glória, e até em vontade própria, que o Espírito Santo também tem vontade própria. Sinopse: embora o termo Trindade não esteja nas Escrituras, seu conceito e doutrina são demonstrados por toda a Bíblia. As heresias contra a doutrina da Trindade. O unicismo. A heresia consiste em negar a Trindade, pois ensina ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma única pessoa e não três pessoas distintas em uma só divindade. Aqui vai falar sobre essa questão do unicismo, que o unicismo não nega a deidade absoluta do Filho e nem a do Espírito Santo, mas negam a Trindade, pois confundem as pessoas, né? Então aqui a Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um só e único Deus eternamente subsistente em três pessoas distintas. E isso talvez seja a grande questão do Evangelho, né? Como pode ser Deus, um Deus único, né, que a Bíblia diz que somente a Deus adorarás, não terás outro Deus diante de mim, né? Lá em Êxodo capítulo 20, versículos 2 e 3. Mas como ele pode ser único e ao mesmo tempo três, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Isso nós compreendemos somente pela fé. Pela questão humana, pelo raciocínio humano, eles não conseguem compreender. Por quê? Porque se o Deus é um, ele só existe um, então como são três? Então o unicismo, ele vai falar sobre a questão de negar a deidade absoluta do Filho, ou melhor, o unicismo não nega a deidade, ou seja, a divindade absoluta do Filho, nem a do Espírito Santo, mas negam a Trindade, pois confundem as pessoas. Então é importante notar que o nosso Deus, de fato, ele é um único, não um Deus único, em três pessoas distintas. A verdade bíblica. Diversas vezes Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai outra, embora sejam eles o mesmo. Jesus tem a mesma essência do Pai. Ele é o Pai. E aqui cabe algumas questões. Por exemplo, existe uma questão que é muito interessante falar nesse ponto, que certa vez Jesus foi perguntado quando se dará o fim de todas as coisas, quando será a volta de Cristo. É interessante que Jesus não fala, ele faz uma declaração que muitas vezes as pessoas entendem errado até hoje. Ele disse que nem ele sabe, nem os anjos, somente o Pai que está no céu. Por conta dessa declaração, muitas pessoas hoje na igreja acreditam que Jesus não sabe o dia da sua volta. Isso não é verdade. Quando Jesus falou que somente o Pai saberia o dia da volta, Jesus estava falando como homem e não como Deus. E por que eu digo que a ideia de que Jesus não sabe o dia da sua volta é errada? Simples, João 10:30.
A Bíblia diz que Jesus e o Pai são um. E se Jesus é Deus, e de fato nós sabemos que Jesus é Deus, e Deus sabe de todas as coisas, então é claro que Jesus sabe o dia da sua volta. Ele sabe. Agora, por obediência ao Pai, ele aguarda um sinal do Pai, para que assim o Senhor Jesus venha buscar a sua igreja. Então aqui vai entrar essa ideia da substituição, né, que Jesus subiu para ficar à destra do Pai, para interceder por nós, mas deixaria conosco um consolador, que é igual a ele. Sinopse: o unicismo e o unitarismo são duas das principais heresias sobre a Trindade, condenadas biblicamente. Unicismo, uma heresia antiga na atualidade. O problema: na atualidade existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente, de forma sutil e por meio da música. Esses unicistas ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus. Aqui eu não vou me apegar aqui à questão do unicismo propriamente dito, não. Aqui eu quero falar com você, abrir os olhos com uma outra coisa, que é a música. Por que eu vou falar para você sobre a música? A música está presente desde sempre. Desde sempre existiu essa questão da música, né? Inclusive, algumas pessoas até dizem que Lúcifer regia o coral no céu. Isso também não é verdade. A Bíblia em nenhum lugar menciona que o Lúcifer regia coral. Em nenhum lugar a Bíblia menciona como ele é um querubim, né? Então, é claro que ele estava na presença de Deus, evidentemente. Entretanto, em nenhum lugar da Bíblia fala que o querubim que caiu, né, que hoje é Lúcifer, é o diabo, é Satanás, ele regia coral no céu. Não existe isso, não existe essa ideia na Bíblia. Mas eu quero te apontar para a questão musical. Por quê? Porque a música ela tem uma força muito forte. Se você observar, por exemplo, você deve cantar louvores hoje de mais de 50 anos. Às vezes você é só uma pessoa jovem, você está aí com seus 20 anos, mas canta louvores aí que tem mais de 40, 50 anos. Por quê? Porque a música ela é muito forte. Ela é muito forte. Ainda ontem eu estava na igreja e ouvi um jovem falar o seguinte: eu vou cantar um hino que eu gosto muito, que é o hino 526 da harpa cristã. O hino 523 data do século XIX, nós estamos no século XXI. Então ele foi escrito em 1888. Então faz um tempinho, e até hoje ele gosta, ele ama o hino. Por quê? Porque a música ela é muito forte. Portanto, é importante que nós venhamos observar a letra dos louvores que nós estamos entoando nas nossas igrejas. Por quê? Porque muitos desses hinos têm ideias unicistas, e quando não é isso, são questões completamente antibíblicas, ou pegam um texto e usam o texto completamente fora do contexto, para afirmar uma coisa que a Bíblia não está dizendo. Existe uma música até muito bonita, até, daquele Anderson Freire, né, que fala sobre a questão: você é mais raro que o ouro puro de Ofir. Então nós ouvimos aquilo, nós achamos bonito, mas o contexto daquela música ela é bem diferente do texto bíblico, porque ali o cantor está colocando que nós somos preciosos para Deus, mas o texto original que está no livro de Isaías menciona uma coisa diferente. Menciona que Deus vai entrar em juízo contra o homem, Deus vai acabar com os homens da terra, e o homem, por conta disso, por causa dessa destruição, será mais raro do que o ouro puro de Ofir. Vai ser mais fácil encontrar o ouro puro de Ofir do que o homem. Por quê? Porque Deus acabou com todos os homens. Então veja que o hino fala de uma coisa, enaltece o valor do homem, mas biblicamente é completamente diferente. Então, e aqui eu não estou dizendo aqui para você ouvir ou não ouvir o louvor, só para te dar um exemplo. Então, nós devemos ter muito cuidado sobre esta questão musical. O que nós estamos cantando dentro das nossas igrejas? Os nossos louvores estão, de fato, adorando o nome santo do Senhor, ou está colocando triunfalismo, como aquela música Sabor de Mel, por exemplo? Aquilo só é misericórdia. Ali está de quê? De uma pessoa que está se vingando de outras pessoas, né? Propriamente dito, né? Olha, está querendo... olha, eu estava na prova, você não me ajudou, agora que eu estou por cima da carne seca, né? Como diz outro, agora você vai ter que me aturar. Isso não é coisa de crente. Isso não é coisa de crente. Não é para nós cantarmos esse tipo de coisa dentro das nossas igrejas. Então, o grande problema aqui
vai a ter sobre a questão musical, porque a música ela tem um apelo muito forte. Então, depois que isso cai no nosso coração, na nossa mente, nós ficamos repetindo isso toda a vida. E não, mas é isso, é porque a música tal fala isso. E se nós olharmos bem na questão musical, a maioria dos hinos avulsos tem um monte de erros teológicos, tem um monte de coisas completamente equivocadas. Então nós devemos ter muito cuidado para que, principalmente as nossas crianças, não venham aprender algo errado biblicamente. Depois, quando crescem, veem, mas não é nada disso? Não, não é. Tem um texto lá em Joel 3:10, que fala acerca do Senhor ir contra o povo, e ali o texto fala uma questão completamente diferente. Deixa eu ver se eu acho aqui uma referência aqui direitinho, para falar para você, para ficar realmente às claras. No livro de Joel, só para a gente ter bem uma ideia de como nós falamos muitas vezes coisas que não é bíblico, não é bíblico. Então nós devemos ter muito cuidado com esse negócio. Joel capítulo 3, versículo 10. Forjai espadas das relas dos vossos arados e lançai das vossas podadeiras. Aqui é que está o ponto. Ó. Diga ao fraco, eu sou forte. E muitas pessoas pegam esse texto, diga ao fraco e eu sou forte, e não se atentam para o contexto que está inserido esse negócio. E qual é? É a mesma ideia de Isaías. É o quê? É o Senhor indo contra o povo. Então, o Senhor, Deus, de uma forma irônica, ele faz o que? Olha, diga ao fraco, eu sou forte, e vem me combater, venham me vencer. Unem as suas ferramentas, transformem elas em armas e venham combater a mim. Entram em guerra comigo. Então, isso aqui é uma forma o quê? É uma forma irônica. Por quê? Porque como é que o homem vai vencer a Deus? Vencer a Deus é impossível. Então, muitas vezes as pessoas fazem camisetas, essas coisas todas, mas tiram o texto do contexto. Então, nós devemos ter muito cuidado, principalmente em questão de música, porque a música fica gravada na nossa mente, no nosso coração, durante anos e anos, e nós ficamos sempre com aquela ideia de que aquilo é bíblico. Não, mas a Bíblia menciona. A Bíblia menciona, mas o contexto é diferente. Uma reflexão bíblica. As emoções caíram com a natureza humana no Éden e não servem como um instrumento aferidor da doutrina. A Bíblia é a única fonte de doutrina e não as nossas emoções, pois somos norteados pela palavra na direção do Espírito. As nossas emoções vêm, claro, do nosso coração, da nossa mente. E a Bíblia diz lá em Jeremias 17:9 que o coração ele é enganoso. Então, como é que nós podemos pegar as nossas emoções que vêm de um coração enganoso para criar uma doutrina? Isso é errado. Nós devemos usar somente a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. A nossa doutrina ela precisa ser baseada na palavra e não nas nossas emoções, não naquilo que eu quero que a Bíblia diga. Nós devemos ter muito cuidado nesse sentido da palavra para que nós não venhamos assim falar algo que a Bíblia não diz ou tirar o texto do seu contexto. E isso é perigoso, porque quando nós falamos por exemplo, de Jonas, por exemplo, né, que é uma questão que nós tiramos muito do contexto e acaba criando argumento para o ateu, por exemplo, dúvida da palavra. Muitas pessoas dizem que a baleia ou o grande peixe engoliu Jonas e lançou Jonas na praia. E como as pessoas de Nínive acreditavam que no Deus peixe, olha a estrutura do negócio. Então, quando eles viram Jonas sair do grande peixe, realmente achavam que era Deus falando com o povo através de Jonas, porque Jonas saiu do peixe. Mas isso está completamente fora do seu contexto. Por quê? Primeiro porque em Nínive não tem praia. Ora, se Nínive não tem praia, então por que a Bíblia diz que a baleia cuspiu Jonas na praia, na areia? É simples. Porque aquele ali possivelmente era o mar Mediterrâneo, como nós vemos lá em Jonas 3:3.
que o grande peixe ou a baleia cuspiu Jonas na areia, e dali o que acontece? Veio a palavra do Senhor a Jonas, e Jonas foi andando em jornada de 3 dias, ou seja, a baleia não colocou Jonas em Nínive. Então essa história de que o povo de Nínive cultuava um peixe, por conta disso eles acreditavam que quando viu o Jonas sair da boca da baleia, acreditavam, isso aí é conversa, não existe esse ponto de que os ninivitas viram o Jonas sair de um grande peixe. Possivelmente, eu acho até possível, de que realmente o povo de Nínive cultuava um deus peixe, até é possível. Mas aí dizer que Jonas foi lançado em Nínive, isso está errado, porque em Nínive não tem praia. Então, quando nós afirmamos que Jonas foi lançado na praia de Nínive, nós acabamos virando motivo de chacota para os ateus. Então, nós devemos ter muito cuidado no que nós falamos. Você quer ver um outro erro que nós falamos muito, principalmente para as crianças, né, e em qualquer pessoa vai responder isso, é se eu te perguntar, por exemplo, quantos animais Moisés colocou na arca? Você acertou. Não foi Moisés que criou a arca, né? Não foi ele quem fez. Mas eu te perguntar, quantos animais Noé colocou na arca? Qual que você vai responder? Você possivelmente vai responder o quê? Um par de cada animal, não é isso? Mas não é isso que a Bíblia diz. Você pode ver isso lá em Gênesis capítulo 7, versículos 2 e 3. A Bíblia menciona que foram colocados 7 pares de aves, 7 pares de animais limpos e um par de animal impuro. Então veja que é completamente fora do contexto, mas nós crescemos acreditando o quê? Que foi um par de cada animal, o que a Bíblia não confirma. E por que isso? Porque lá no capítulo 8, Noé vai fazer sacrifícios ao Senhor. Como é que ele vai fazer sacrifício ao Senhor se ele só tem um par de cada um? Então ele precisava de ter mais de um par daqueles animais puros para quê? Para ele poder oferecer um sacrifício ao Senhor. Como não se fazia sacrifício de animal impuro, então aquele casal que entrou impuro, ele vai ficar, porque ele não vai ser mexido. Então nós devemos ter muito cuidado, principalmente com as classes das crianças, nós precisamos ter muito cuidado para que nós não venhamos assim ensinar coisas erradas que a Bíblia não menciona. Portanto, a forma de nós criarmos a doutrina ela é pela palavra e não por nossas emoções, pelo nosso coração, porque o nosso coração ele é enganoso. A posição oficial. Temos um manifesto oficial contra o unicismo e o uso de músicas de grupos unicistas em nossas igrejas. A maioria de nossa liderança tem se posicionado contra essa heresia. A importância dessa decisão é para evitar que se adore a outro Jesus, um Jesus falso, diferente do revelado no Novo Testamento. Então, aqui mais uma vez a ideia aqui da música, né? Então, vejo que a liderança da igreja, de um modo geral, elas combatem essa heresia do unicismo, para que não venha assim a adorar um falso Jesus. Quantas vezes você não foi a alguma igreja e viu uma pessoa falar algo completamente equivocado da palavra, dizer, por exemplo, que o arcanjo Miguel é um tipo de Jesus, e por conta disso vamos adorar o arcanjo Miguel porque ele é Jesus, e as pessoas muitas vezes adoram, ou nem só isso, né? Muitas vezes você vai numa igreja e as pessoas adoram ali anjos, né? Que o anjo está aqui e começam a adorar o anjo, mas a Bíblia condena a adoração ao anjo, como diz lá em Apocalipse 19:10, né? Eles não aceitam adoração, o anjo não aceita adoração. Então, muitas vezes as pessoas se perdem nessas questões bíblicas e nós devemos, com muita seriedade, amor, respeito, ensinar às pessoas essas questões, para que elas venham realmente adorar ao Cristo crucificado e ressuscitado ao terceiro dia, o Filho de Deus, o Emanuel, e não outro falso Jesus. Sinopse: o unicismo, embora seja uma heresia antiga, também está presente na atualidade. Sim, ele é antigo, mas continua dentro das igrejas, né? Então nós devemos combater este tipo de heresia. Conclusão: a fé cristã é esta, que adoremos um Deus em trindade, e trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. O problema é que os unitaristas separam a substância e os unicistas confundem as pessoas, e assim creem num Deus distinto do que é apresentado pela Bíblia. Então nós devemos, como muitas pessoas não vão ler a Bíblia, vai ler a nossa vida. Então nós devemos verdadeiramente sermos
exemplo e demonstrar que verdadeiramente o Pai é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. E eles são um Deus em três, né? Vamos assim dizer. Mas nós aqui tem uma grande questão de que nós adoramos um Deus em trindade, né? Adoramos um Deus em trindade e trindade em unidade, ou seja, em união, eles são um só. Os três são um, é interessante, né? Bem interessante. Então há algumas questões sobre isso que eu particularmente eu vou entender quando a pessoa confunde alguns pontos do Pai, do Filho e do Espírito Santo serem três pessoas distintas e ao mesmo tempo serem um. Mas nós devemos explicar isso com muita cautela, como eu te dei o exemplo lá no início, né, da água, né, que está em sólido, líquido e gasoso, mas é a mesma água. Você tem três lâmpadas num cômodo, mas elas, quando estão acesas, elas têm a mesma luz. Então veja que são questões bem simples para que a pessoa possa compreender a dinâmica de que Deus é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. E eles sempre estão em unidade, ou seja, eles vão sempre querer a mesma coisa, nunca vão puxar um para um lado e para o outro, né? Vai ser sempre a mesma coisa. Revisando o conteúdo, número 1. O termo Echad, em Deuteronômio 6,4, indica que o monoteísmo judaico-cristão não contradiz a trindade. Número 2. Façamos o homem à nossa imagem, Gênesis 1:26. Eis que o homem é como um de nós, Gênesis 3:22. Deixamos e confundamos ali a sua língua, Gênesis 11:6 e 7. O Espírito Santo aparece alternadamente com Javé e com o anjo de sua face. Isaías, capítulo 63, versículos do 8 ao 14. Número 3, a grande comissão, Mateus 28:19. A distribuição dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, 4 ao 6. A bênção trinitariana, 2 Coríntios 13, né? 2 Coríntios 13. A unidade da igreja, Efésios 4, do 4 ao 6. A obra da salvação, 1 Pedro 1, 2. Número 4. A heresia consiste em negar a trindade. Os principais heresiarcas representantes desse movimento foram Noeto, Praxeas e Sabélio. Número 5. Essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas e que conhecimento não é cognoscível, mas místico, que implica comunhão, fé, obediência, adoração. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que nós devemos compreender a cada dia mais que Deus é triuno, ou Deus trino, é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Assim como a água está em três estados, sólido, líquido e gasoso, assim também é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!